Você precisa ouvir essa verdade hoje. Pare de se esforçar para permanecer em um lugar que não pertence a você. Pare de forçar a barra e querer ficar em lugares que não lhe cabem. Lugares que não são seus. Lugares que deixaram de pertencer a você há muito tempo. Quantas coisas lá atrás eu gostaria muito de ter. E depois que possuí, eu percebi que não era aquilo que eu queria de fato. Não é muito diferente com você. Alguns lugares não são mais para você. E nem é porque você seja melhor que alguém ou algo do tipo. É simplesmente porque aquele lugar não é mais saudável para você. Existem ciclos que já se romperam há muito tempo. E você precisa considerar isso. Existem pessoas que não fazem mais parte do convívio de vida que você decidiu ter, do estilo de vida que você decidiu possuir. E eu vou te falar aqui uma coisa. Eu sei que tem gente que não vai acreditar no que eu estou dizendo, mas isso aqui é para você. Comece a se afastar. Se afaste de pessoas, se afaste de lugares que fazem você se tornar uma pessoa pior. Porque no final de tudo, a bagunça só fica para você limpar. Entendidos? Que Deus te abençoe e que essa mensagem se aplique no seu coração. Eu também já me preocupei muito com o que as pessoas pensavam ao meu respeito. Deixava de fazer isso, desistia de sonhos, de projetos, só pensando no que muita gente poderia falar ao meu respeito. Mas sabe qual é a verdade? A verdade é que ninguém está nem aí para o que você faz. As pessoas querem se incomodar com o que você pensa. Elas querem até opinar no que você diz. Mas quando o pau está quebrando, quando você está na crise, quando suas lutas chegam, quem é que fica para olhar para você e dizer assim: eu estou do teu lado, conta comigo? Quem fica? Quem é que se preocupa? Então para com isso hoje. Começa a ignorar tudo que pensam, tudo que imaginam e o que ainda possam imaginar ao seu respeito. Porque no final de tudo, sempre será você e Deus. Você fez isso aqui, ó. Olhou para o lado, não viu ninguém. Aí, ó. Olhou para o outro, não viu ninguém. Aí veio a pergunta. Você se perguntou para si mesma: cadê aquelas pessoas que disseram que estariam do meu lado a qualquer custo? Aquelas pessoas que bateram no seu ombro e disseram: conta comigo. Se precisar de mim, eu tô aqui. Se necessitar, é só ligar. Cadê? Sabe o que é isso, filha? Quando a água está barrenta, não aparece ninguém para querer peneirar o barro. Quando o poço está sendo furado, não aparece quem queira furar com você. Olha a tua mão aí, ó. Tá vendo? Cheia de calo? Ó. É teu esforço. É teu suor. É tua dor. É o teu tempo. Mas quando a água está filtrada, tem gente que faz fila para tomar da água. Vai se aproximar, vai se achegar. Eu vou te passar esse recado de Deus aqui na íntegra. Continua vivendo o teu processo. Continua atravessando o teu vale. Continua fazendo tuas orações em silêncio. Continua seguindo tua jornada. Porque Deus não falha e nem erra. E Ele lhe colocou aqui hoje para você ouvir essa notificação do céu. Muita gente que disse que estaria contigo não está mais. Outras que disseram conta comigo e você tentou contar e não achou, vão continuar do mesmo jeito. Mas você
Você sabe o que você precisa que aconteça na sua vida. Então, você vai fazer esse compromisso com você mesma. De não parar. De não desistir. De não entregar os pontos. Estamos combinados? Então, se você recebe, anota e entende essa mensagem, escreve assim: eu tomo posse em nome de Jesus. Eu posso orar pela sua casa e por você? Se você recebe, você apenas vai escrever a palavra eu recebo. E eu vou estender minha mão agora na sua direção. E em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que acabou de entrar nessa oração, Pai. Nessa corrente de fé. Eu começo orando e pedindo livramento, força, sabedoria, discernimento. Senhor, que todas as obras do inferno contra esta vida caiam por terra. E aonde essa pessoa estiver, que toda retaliação seja neutralizada. Olha, Deus, Tu sabes as lutas, as dificuldades e as aflições que essa pessoa tem passado. E em Teu nome hoje eu oro, pedindo Sua misericórdia e a Sua proteção. E aonde ela estiver, que nesse momento ela receba força e coragem para continuar lutando de cabeça erguida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só para envergonhar o inimigo, escreve assim: eu recebo em nome de Jesus. Tem gente achando que te engana com um sorrisinho no rosto, mas a falsidade está lá no coração. Presta muita atenção, porque a tua oração foi ouvida. E Deus não colocou você para receber essa mensagem hoje em vão. Não foi à toa. Não foi o acaso. Não foi o talvez. Essa resposta está chegando para você porque Deus decidiu lhe responder. Toda serpente, antes de encontrar o alvo, ela rasteja. E tem alguém rastejando muito nos seus pés. Com muita doçura, com malícia. E se eu fosse você, eu redobrava a atenção. Abria os olhos e ficava esperta. O Senhor dos Exércitos, Ele manda te avisar. Tem gente com intenções de falsidade por perto. E como mensageiro do alto, hoje eu lhe digo: abre os olhos, redobra a atenção. Porque enquanto você sorri, tem gente querendo lhe apunhalar pelas costas. O aviso de Deus é para você. Não despreze. Abra os olhos e tome todo o cuidado necessário. Você vai ter que bloquear algumas pessoas da sua agenda essa semana ainda. Vai bloquear algumas pessoas. Porque tem gente que não vai suportar, não vai conseguir ficar feliz e vai demonstrar insatisfação. Você vai ter uma conquista muito, muito, muito memorável essa semana. Tu acredita em mensagem de Deus? Tu acredita que Deus ainda fala pela boca dos loucos dessa terra? O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta a Coríntios, no capítulo 2, ele disse que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E escolheu as coisas vis e desprezíveis e as abomináveis e as que não são para confundir as que são. Essa semana tu vai ter que bloquear um monte de gente. Porque você tem um costume, eu não vou dizer se é bom ou ruim, mas você tem um costume de querer postar as vitórias que você tem. Você tem esse costume. Você tem um costume de querer mostrar o que Deus fez na sua vida. Pois é, vai ser através dessa sua postagem que alguém aí não vai conseguir segurar a língua e vai soltar o veneno. Aí tu vai ter que bloquear. Porque tem gente que não fica feliz, não fica em conformidade, não se alegra, não se agrada. E isso não é de Deus, não.
A tua alegria vai trazer incômodo, mas o céu me trouxe para te dar esse aviso. Te alegra, glorifica, exalta. Essa bênção é sua e Satanás não vai intervir. Tu recebe? Então deixa eu creio aqui nos comentários, escreve eu creio, só para entrar em concordância com a mensagem do céu. Você não vai ficar feliz pelo que vai acontecer, mas Deus manda te avisar que vai ser preciso. Para o próprio bem dessa pessoa que você ama. Deus vai permitir uma situação que vai ser desmotivadora, uma situação que vai ser triste. E você pode até repreender agora e dizer assim, está repreendido em nome de Jesus. Como é que você quer repreender uma coisa que você pediu e colocou na mão de Deus? Não foi você que pediu para Deus tratar, para Deus agir. Foi você que disse, Deus, faz do teu jeito. Aí Deus está criando situação para poder promover a oportunidade dessa pessoa melhorar e você vai repreender? Bom, eu só sou mensageiro, você faz o que quiser com essa informação. Ele vai permitir. Porque algumas pessoas, infelizmente, só aprendem algumas coisas quando sentem a dor aqui na pele. A mensagem está entregue. O resto é entre você e Deus. Você não vai passar esse vídeo porque a resposta que você precisava da parte de Deus hoje está chegando através da minha boca. Deus vai usar a minha vida para te responder. E se o que eu falar aqui não tiver nada de Deus, você pode até dizer assim aqui nos comentários, você é um mentiroso, Roberto. Pode xingar que eu vou me pôr no meu lugar. Mas se o que eu disser tiver algo de Deus sobre a sua vida, você não vai dizer nada. Aonde você estiver, você vai colocar só as mãos para o alto e vai dizer glória a Deus. Combinado? Então olha a resposta que Deus mandou te entregar. Ainda hoje, envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que se levantarem contra ti. Porque operando Deus na tua vida, quem impedirá? Não precisa baixar a guarda para mentira, para fofoca. Não precisa baixar a cabeça para os levantes. Não precisa se entristecer por quem colocou cara feia para você. Não precisa. Deus é contigo. E Ele me manda te dizer hoje, caiu por terra o cavaleiro e o cavalo das trevas. Falei besteira? Ou falei a verdade? Se alegra, vaso. Coloca um sorriso no rosto. O inimigo queria lhe ver desanimada. Queria lhe ver frustrada. Você sabia que aonde há tristeza, Satanás está feliz? Tristeza alimenta o inimigo. E tem gente que está muito feliz em ver você sem o brilho nos olhos. Tu acredita que Deus está usando minha boca para falar contigo? Tu acredita? Acredita ou não acredita? Então escreve assim, eu creio. Eu vou ler seu comentário. Enquanto tu fica triste, desanimado às vezes, o inimigo fica batendo parabéns para ele mesmo, cantando vitória. Aí Deus me colocou hoje no teu caminho para te dizer, levanta a tua cabeça e não baixa a sua guarda. Porque enquanto muitos querem lhe ver de cabeça baixa, Deus está dizendo para você ficar de pé. Recebe? Então toma posse. E que Deus te abençoe. Às vezes nem tu entende o que é que Deus quer que você faça diante desse problema, né? Às vezes nem você entende se é para ficar calada. Você não entende se é para você dizer alguma coisa. Às vezes fica difícil de dizer realmente ou de fazer a coisa certa.
Porque às vezes parece que fazer a coisa certa não é para você. Tu chega a pensar assim, mas se eu fizer a coisa certa, eu vou magoar. Se eu fizer a coisa certa, tem gente que não vai gostar. Mas se a coisa certa for para você ficar bem, se você precisar fazer a coisa certa para você exatamente chegar onde você precisa chegar. Quantas coisas e quantas palavras Jesus precisou dizer para cumprir o propósito dele? Jesus não agradou todo mundo. Jesus não fez com que todos gostassem dele. Jesus era amado por uns, por quem ele era e pelo que ele fazia, e era odiado por outros pelos mesmos motivos. Olha para mim. Se nem Deus agradou todo mundo, por que é que você vai? Se nem Deus agradou a todos, por que é que você tem que agradar? Então guarda essa mensagem no seu coração. Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E eu nem sei se você vai guardar essa mensagem ou não, mas eu vou dizer uma coisa aqui com garantia. Deus te chamou para seguir o teu propósito. Então se ele falou para você fazer, faça. E o resto é só um pequeno detalhe. Se você conhece alguém que vive reclamando do que come todo dia, manda esse vídeo para essa pessoa, tá? Eu sou Roberto Alves, não sei se você me conhece nas redes sociais, mas também conhecido como Tanque de Guerra. Quem não conferiu meu testemunho, vai lá no YouTube e pesquisa Roberto Alves Testemunho e você vai entender por que é que eu estou falando isso. Se você conhece alguém que vive reclamando do que come todo dia, manda esse vídeo para essa pessoa. Eu lembro que quando eu ia fuçar no lixo, porque eu fuçava no lixo, catando reciclagem, procurando o que comer. Roberto, você já morou na rua? Não. Roberto, você já dormiu na rua? Particularmente não. Mas já passei noites em claro, fazendo coisas que se você ver meu testemunho, você vai entender. E por que é que eu estou falando exatamente sobre reclamar do que come? Porque por diversas vezes, no lixo eu encontrava comida que dava para comer porque eu comia. A minha fome, ela não me dava o direito de escolher. E eu via pessoas colocando carne, frango, peixe, acredite, em marmitas ainda quente. Porque no consentimento dessas pessoas, aquela comida não servia para elas. Mas enquanto alguém dispensava, eu ia lá e comia. Com fome. Não tenho vergonha de dizer para o senhor nem para a senhora que muitas vezes eu precisei pedir pão na padaria ou olhar no lixo das mercearias para poder levar para casa. O que alguém jogava fora se tornava o meu alimento. E eu vejo muita gente às vezes reclamando porque repete o mesmo prato. Repetiu o que comi ontem, repetiu o que comi hoje de manhã. É tudo que tem. Então dê graças a Deus. Há um tempo atrás, eu via alguém comendo uma coxinha, um salgado, e eu chorava porque eu não tinha R$1. Eu queria muito. Passava nessas salgaderias, como nós chamamos aqui na cidade, e via aquelas vitrines cheias de salgado, mas eu não podia comprar um porque eu não tinha. Às vezes as pessoas não valorizam o que realmente tem valor, porque perderam os princípios. Se conhece alguém que vive reclamando do que come todo dia, manda para essa pessoa. Eu já quis comer o que você reclama. E eu não tinha. O inimigo tem tentado de diversas vezes destruir a sua vida com calúnia, com difamação, com mentiras. Ou o que eu estou falando é mentira? Será que o que eu comecei a dizer agora é verdade? Ou isso é coisa da minha cabeça? O inimigo tem tentado destruir sua reputação, destruir o seu nome, tem tentado destruir
os seus projetos e às vezes levanta pessoas que você nem imaginava que seriam capazes de atrapalhar a sua vida. Uma das piores perseguições que José sofreu foi dentro da própria casa. Uma das próprias experiências que José carregou foi a de ser perseguido dentro de casa. Livro do Gênesis, capítulo 37, José vai começar a história de perseguição. Quem mais tentou derrubar José estava morando debaixo do mesmo teto. Quem mais tentou derrubar José tinha o próprio sangue. E sabe aonde é que a história complica? Porque isso nos destrói. Porque isso nos destrói. Ser perseguido pelo próprio sangue, pela própria parentela. E no final de tudo, Deus se revelou para José quem era ele na vida de José. A mensagem de Deus para você hoje é essa. O inimigo pode até tentar. O inimigo pode até usar. Mas na sua vida, na sua história, Deus se revelará como ele é. Deixe perseguir. Deixe quem quiser falar. Tem problema não. Cada um vai dizer o que quiser. Mas Deus se revelará na sua história como grandioso, como poderoso. E no final de tudo, tu saberás e verás a poderosa e potente mão de Deus. Deixa um amém aqui, só para entrar em concordância. O teu projeto não é o de Deus, porque tu tem pensado de um jeito pequeno, tem pensado de um jeito minúsculo. Você tem feito planejamentos e projetos, e às vezes você olha assim, ó, enfia as duas mãos no bolso e não acha o recurso. E tu chega a pensar, como é que isso vai dar certo se eu não tenho nem o recurso para fazer? Como é que vai dar certo se eu não tenho nem a condição? Como vai dar certo? Responde para mim. Eu estou falando a verdade ou eu estou falando mentira? Quantas vezes tu já não avaliasse a tua condição financeira atual? Pegasse o projeto, dobrasse, abriu a gaveta e guardou. Porque você chega a pensar que você não vai conseguir. Você chega a pensar que você não vai colocar adiante. Esse projeto não é teu, esse projeto é de Deus. E o seu projeto é pequeno, mas o dele é grande. Ageu capítulo 2. O próprio profeta abriu a boca para dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Tu estás achando que Deus vai pedir emprestado ao gerente do banco? Tu estás achando que Deus vai pedir emprestado ao empresário? Deus dá um jeito. Ele torna existente o que não existe e faz acontecer o propósito dele. Com as duas mãos estendidas para você, eu lhe entrego essa correspondência do céu com garantia. Deus vai fazer acontecer de um jeito sobrenatural e você vai dar testemunho. Recebe? Então decreta aqui nos comentários a palavra eu creio, porque projeto de Deus travou, mas saiu. É prego batido de ponta virada.